Olá você, meu querido aluno que fez TRT10. Você deve estar preocupado com a redação, a nota da redação e o recurso administrativo. Professor, dá para fazer recurso administrativo? Vale a pena? Claro que vale a pena, por quê? Porque a redação vale muito. Então vamos lá. A redação vale 1/4 da nota, 25% da nota é redação. O que você acha? Qualquer pontinho a mais vai mudar substancialmente a sua classificação. Então a galera vai entrar em contato comigo e vai dizer assim, ó, professor, se eu fizer tantos pontinhos a mais, eu vou entrar e não sei quando. É exatamente assim. Eu vou deixar na descrição do vídeo o meu link para você entrar, o link para você entrar no grupo do WhatsApp. Para você entrar no grupo do WhatsApp. Eu tenho um grupinho do WhatsApp para poder discutir, tirar dúvidas. E você pode enviar sua redação para mim, para eu fazer uma análise preliminar, para verificar se vale a pena entrar, em que aspectos a gente vai entrar, o que foi mal corrigido e pode ser alterada a nota. Eu faço um exame preliminar gratuito. Então basta você entrar nesse grupinho TRT10, dá uma olhadinha lá. Legal? Meu nome é Ricardo Russo, para quem não me conhece, sou professor de língua portuguesa, jornalista, professor universitário, estou acostumado a lidar com recursos administrativos, judiciais, essa é a minha principal levada, né? E trabalhei com banca há muito tempo, corrigi redações em banca, então eu tenho uma expertise em relação à questão de bancas de concurso público e questões discursivas de redação. Esse é o meu principal trabalho, legal? CESP é uma banca da qual eu gosto muito, mas ela apresenta problemas e eu vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar a prova de analista, eu vou ser bem cirúrgico, não quero perder tempo com você, legal? Vou pegar a prova de analista, cargo 12, para você entender quais os problemas que você vai enfrentar com o CESP, no padrão de correção. E você tem que aprender a lidar com essas redações, como funcionam os recursos administrativos, como é que é feita, enfim, você tem que saber lidar com isso também. Então vamos lá, estamos diante de uma prova que vale 30 pontinhos, legal? Então desses 30 pontinhos, 1,5 ponto é relacionado, isso é sempre assim com as provas de CESP, 1,5 ponto é relacionado à apresentação do trabalho. Então, a apresentação do trabalho vai constar no enunciado da questão, basta você olhar o enunciado da questão, vai aparecer ali, né? Aqui, ó, vale 30 pontos a prova, lá 30 pontos, 1,5 ponto é a apresentação. A tal da apresentação é legibilidade, respeito às margens, quer dizer, se você vai até a margem à direita, a margem à esquerda, tem que ser de margem a margem, legal? Se você deixou margem de parágrafos, a estrutura textual, a paragrafação, se está correta, legal? Essa paragrafação, eu já vou dar uma dica importante para você aqui, ó. Sempre CESP trabalha com três itens, né, na prova discursiva. Pois bem, você não precisa fazer um parágrafo introdutório, aquele comum da dissertação argumentativa, que você vai tratar do tema genérico, até porque o primeiro itemzinho, ele já aborda o assunto, o tema central que vai ser tratado. Então, você já entra direto respondendo, não perde tempo, não gasta linhas, que são super importantes para você discutir o assunto, com coisas genéricas que não valem a pena. Então, já entra direto respondendo os itens e corresponde em cada parágrafo que fica, mas você facilita a vida do avaliador, que é essa a sua função. Então, cada item vai representar um parágrafo, bem simples. O parágrafo é margem de 3 centímetros, um dedão, não sei quanto é que dá 3 centímetros. O dedão, bota o dedão ali, você vai ver o que vai ser a margem de parágrafo. Ou seja, eu tenho que olhar a sua redação e visualizar a paragrafação com clareza. Legal? A letra não precisa ser uma letra linda, maravilhosa, precisa ser legível. E a CESP produz um textinho que ele vai mandar para você nas justificativas da nota, que é um texto padrão. Então, não dá o ato da motivação, porque ele não diz para você o que você perde pontos na apresentação, se foi na paragrafação, se foi a letra. Não, eles colocam uma resposta padronizada. Isso demanda na justiça, porque ato discricionário é a liberdade que o agente público e a banca eleita por esse agente público tem de escolher o conteúdo e como vai ser dada a prova. Mas ele precisa ter a motivação do ato, ou seja, eu preciso explicar por que você tirou aquela nota.
e eles não explicam por que você tira uma nota mais baixa e perde pontos. Então, por exemplo, você vale 1,5 ponto. Se você tirar 0,75, você perdeu metade dessa nota. Você precisa saber por quê, e você não vai ficar sabendo por quê. Então, por isso, tem que contestar sempre, olhar, verificar. Então, a primeira coisa que faz é dar uma olhada, ver se a paragrafação está correta, se a letra é legível, enfim, se a estrutura dos parágrafos estão bem compostos, ok. Se isso acontecer, precisa tirar 1,5 ponto. Mas aí, o avaliador acha que não gostou muito da letra, sei lá o que acontece com esses avaliadores CESP, eles subtraem uma nota lá. Eu já vi, por exemplo, questões discursivas, que são várias questões, né? Várias questões, o candidato teve que fazer várias questões, a mesma letra, a mesma paragrafação, enfim, tudo igual, e notas diferentes na apresentação. Então, significa dizer que não tem um critério absoluto, é muito ao gosto de quem está avaliando, o avaliador. Então, não se confia muito nisso aí, legal? Bom, vamos ver o que acontece no cargo 12, o enunciado da prova. Bom, aí você tem o enunciado da questão e é apresentado um padrão. Você tem um prazo para contestar o padrão. Então, isso é muito comum. Aqui está o padrão. Legal? O padrão de resposta está aqui. Você tem de confrontar o padrão com o enunciado da questão e confrontar com a sua redação para verificar se você pode tirar uma nota maior, mas precisa confrontar. Ou seja, eu não posso só olhar para o padrão e verificar se a minha redação está de acordo com o padrão. Tem que olhar o enunciado da questão também. E você tem um prazo, ou melhor, teve um prazo para contestar esse padrão. Ou seja, possivelmente esse padrão que eu vou mostrar aqui, ele vai sofrer alterações. Legal? Mas eu quero mostrar os problemas que CESP sempre apresenta com o padrão, quando pede coisas que estão além do enunciado da questão. E aí, meus queridos, isso é uma coisa um tanto quanto curiosa, né? Porque eu não posso pedir aquilo que não está no enunciado da questão. Então, vamos dar um exemplo para vocês nessa provinha aqui do cargo 12. Você está pronto aí? Vamos dar uma olhada? Então vai ser uma questão, olha aqui, eu não fiz cargo 12 e tal, então me diz aí qual cargo você fez, manda os elementos, manda lá para o meu grupo do WhatsApp, que eu vou te dizer, já vamos checar, vamos dar uma olhada nisso, legal? Então, vamos lá, olha só, a prova é composta, então, por um caso hipotético, né? É uma situação hipotética, é uma situação de desconsideração da personalidade jurídica, esse é o assunto central que está sendo tratado aqui, beleza? E aí vem o enunciado da questão e eu quero que você preste atenção agora nisso. Olha só, considerando a situação hipotética apresentada, então, óbvio que se há uma situação hipotética, eu tenho que seguir a situação hipotética, redija um texto dissertativo, a gente sabe o que é um texto dissertativo, com fundamento na CLT e no entendimento jurisprudencial do TST. Então, olha só, lógico, porque por ser uma questão discursiva, ela está atrelada ao conteúdo programático. Então, não é o que você pensa a respeito de. Isso seria uma dissertação argumentativa, aquele estilo Enem. Legal? Essa é uma discursiva expositiva em que você vai expor o que está, no caso, na jurisprudência e no CLT. Esse é o entendimento, não aquilo que você pensa, né? Acerca da desconsideração da personalidade jurídica, que é o tema central, no processo de execução trabalhista em apreço. Então, é uma despersonalidade jurídica, uma ação trabalhista. Atenda ao que se pede a seguir. Então, 3 enunciados, como acontece sempre com o CESP, e os 3 vão aparecer com a pontuação do lado, que é bem bonitinho, Sesgran-Hill, que é CNU, que fez CNU, tem que aprender a fazer isso, né? Então, eu sei que o primeiro, que sempre vai ser uma questão conceitual, que vai tratar do assunto geral, por isso que já é a introdução, por isso que você já sai respondendo, vale 8 pontos. O segundo é o que mais vale, 12 pontos. E o último são 8 pontos e meio. Bom, como o CESP sempre faz, gente, ele vai botar um verbo no imperativo no enunciado da questão, né? Então, está lá o verbo no imperativo, explique o objetivo da desconsideração da personalidade jurídica. Então, olha só, bem pontual, bem simples. O verbo é explicar, está no imperativo, está pedindo para você explicar o objetivo. Então, você tem que dizer qual é o objetivo. Explicar o objetivo. Qual é o objetivo da desconsideração da personalidade jurídica? Isso vale 8 pontos, lembrando que a prova toda vale 30. Legal? Qualquer pontinho aqui é o paraíso, né? É super importante, legal? Aí a gente vai
para o padrão de resposta. Então, o padrão de resposta, agora presta atenção, é isso que a gente tem que fazer nos recursos administrativos, que podem dar demandas judiciais também, né? O objetivo da desconsideração da personalidade jurídica é alcançar, na fase executória do processo trabalhista, os bens dos sócios, quando não se constata a existência de bens da empresa executada, para cumprir as obrigações pecuniárias reconhecidas nos títulos trabalhistas e assegurar a efetividade dos direitos sociais fundamentais trabalhistas. Muito lindo, tudo lindo, maravilhoso. Mas qual era exatamente o enunciado da questão? Enunciado da questão, explique o objetivo da desconsideração. Então, qual é o objetivo? Pergunto para você, qual é o objetivo, então? É alcançar os bens dos sócios que não se constata a existência de bens, quando não se constata a existência de bens na empresa executada. Esse é o objetivo. Agora, em que fase do processo isso acontece? Na fase de execução. Mas isso foi perguntado no enunciado? Não. O enunciado da questão falava e perguntava qual o objetivo. E, além disso, para cumprir as obrigações, ora, agora você tem a finalidade da finalidade, ou seja, a finalidade desses objetivos, né, que é justamente despersonalizar, né? Então, a desconsideração da personalidade jurídica, qual é a finalidade dela? O objetivo está posto, e a finalidade desse objetivo? Cumprir as obrigações pecuniárias. Mas isso não estava no enunciado da questão. No enunciado da questão só pedia objetivo. O objetivo está posto aqui. Ora, o que aconteceu e vai acontecer agora em relação à pontuação? Vale 8 pontos, né? Se zero, o cara não respondeu, não explicou, ou explicou de maneira incorreta, o que é zerou. Mas se ele explicou corretamente o objetivo da desconsideração, como a gente acabou de ver aqui, porém de forma incompleta ou parcialmente divergente do padrão de resposta apresentado, ele vai ficar com 1 pontinho aqui. Ou seja, ele pode tirar 0, 1 e 2. O que vale? Se ele tira 1, metade da nota. Quanto valia? 8, ele vai ficar com 4. Então, se ele colocou de maneira incompleta, ou seja, diferente do padrão de resposta. E o que o padrão de resposta fala ali? Fase executória para cumprir obrigações. Isso não estava no enunciado da questão. Se você só responder aquilo que foi pedido na questão, que é dar o objetivo da desconsideração da personalidade jurídica, você vai ficar com 4 pontos e não 8 pontos. Por quê? Porque eles enxertaram aqui uma coisa que não está no enunciado da questão. Vou voltar ao enunciado da questão. Explique o objetivo da desconsideração da personalidade jurídica. É isso que tem que fazer, gente. Então, o que está sendo feito aqui? O que apareceu aqui? Elementos a mais. Então, vê bem, isso não é uma questão só do direito, do conteúdo programático, mas do enunciado da questão e como você formula uma questão discursiva. Isso eu aprendi dando aula na escola, no ensino médio. Hoje eu dou aula na universidade para alunos de direito. Se eu pedir para ele explique, como está aqui, tal qual está aqui, se eu pedir, explique o objetivo, eles vão explicar. Se eu quiser que eles justifiquem, eu vou colocar, justifique sua resposta. Ah, bom, se eu botar justifique, eu tenho que cobrar justificativa, mas não apareceu aqui justifique. Isso é básico. Ou seja, a impressão que dá é que, ao fazer o padrão, os caras olharam o enunciado da questão, acharam muito simplinho, vamos criar uma dificuldade. Gente, o candidato não tem que adivinhar o que o avaliador quer que ele responda. Isso precisa estar explicitado no enunciado da questão. Isso não é ato discricionário. Isso não é ato discricionário, isso aqui é auto-autoritário. Eu quero que você responda de acordo com a resposta lá no padrão, mas o enunciado não pedia isso. Então, aqui há um problema seríssimo que vem acontecendo com regularidade em CESP. Eu não sei qual a causa disso, mas certamente não estão sabendo formular questões discursivas. Essas questões, pega esse advogado que faz isso e tem que passar por um filtro de alguém que trabalha com linguagem. Isso é óbvio que você tem um problema aqui. Ou seja, você aí, se não responder com aqueles elementos que não estão no enunciado, você vai perder 4 pontos. E isso vai ser decisivo na sua vida. Claro que nós vamos ter que contestar isso. E claro que eu não sei também se o padrão não vai mudar, se alguém já não contestou isso. Mas você precisa ficar atento a isso. Anotou aí? Beleza? Vamos para
para o segundo item, responda à luz do entendimento jurisprudencial do TST, então não é o que você pensa, por isso que é uma questão discursiva. Tá? Se foi acertada a decisão do juiz de deferir o prazo em dobro ao réu, e discorra acerca da viabilidade, são duas coisas, você está vendo, são dois verbos aqui, ó, responda e discorra. Então, isso aqui tudo vai ter que aparecer. Então, na verdade, são dois em um, né? E discorra acerca da viabilidade da aplicação da regra do CPC ao processo trabalhista na ausência de regulamentação da CLT sobre o tema. Essa é a que valia mais, ela valia 12 pontinhos. Beleza? Legal? Deixa eu botar maior aqui para você, ó. Legal? Vamos olhar o padrão agora? Vamos olhar o padrãozinho? O que o padrão vai dizer? O padrão vai dizer o seguinte, ó. Primeiro, a decisão do juízo que deferiu o prazo dobrado à empresa ré no processo trabalhista foi equivocada. Então, ele está perguntando se foi acertado. Olha, foi equivocado. E agora ele vai dizer por quê. Uma vez que o entendimento do TST, e aí tem aqui o número, né, da orientação jurisprudencial, é de que a norma processual que trata da contagem dos prazos processuais em dobro para os litisconsortes, que tiverem diferentes procuradores, não se aplica ao processo de trabalho. Essa aqui é a razão, ó, em razão da incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente. Portanto, a regra processual do CPC não se aplica ao processo trabalhista. Muito bem, mesmo não havendo regulamentação expressa na CLT. Muito bem. Então, olha lá. Pontuação. 0. Não respondeu ou respondeu equivocadamente que a decisão do juiz foi acertada. Então, o cara não acertou nada, tirou 0. Agora, apresentou conceito 1, 2, 3 e 4. Então, agora você divide por 4. Significa dizer que são 12, né? Vale 3 pontinhos cada conceito aqui. Então, 1 tira 3 pontos, 2 tira 6, 9 conceito 3 e 12 conceito 4. De 3 em 3. Legal? Olha só. Se você sair do conceito 1 e ir para o conceito 2, você já consegue 3 pontos. Então, vamos lá. O que é o conceito 1? Apresentou em seu texto apenas um dos seguintes aspectos. Com fundamentação insuficiente ou insatisfatória. Então, por exemplo, se ele disser que foi equivocado, mas ele não deu a fundamentação suficiente e satisfatória, ele vai ficar com o conceito 1. Mas, gente, onde está a fundamentação? Olha só. Responda à luz do entendimento se foi acertada a decisão. Ele não está pedindo para fundamentar. Ele está pedindo se ela foi acertada ou não. É isso que está sendo pedido aqui. Então, olha o que o padrão está pedindo. A fundamentação, mas ele não está pedindo. Fundamente a sua resposta. Não pede para fundamentar. E aqui simplesmente vão tirar nota de você se você não fundamentou. E aí, a fundamentação tem que ser satisfatória e suficiente. O que é uma fundamentação satisfatória e eficiente também a gente não sabe. Ele respondeu o conceito 2, respondeu corretamente sobre os dois aspectos, mas a fundamentação é insuficiente. Então, se deu os dois aspectos, mas a fundamentação não foi suficiente, vai ficar com 2. Legal? Se ele respondeu corretamente apenas um dos aspectos com fundamentação suficiente, já vai para 9 pontos. E se ele respondeu corretamente os dois aspectos com as fundamentações suficientes, nos dois aspectos, não é? Ele vai ganhar os 4 pontos, ou seja, o conceito 4 ele vai ganhar os 12 pontinhos. Você entendeu? Então, olha só, o jogo aqui é a tal da fundamentação, mas a fundamentação não aparece no enunciado da questão. Então, aí você vai me perguntar de novo, prof, dá para entrar com recurso administrativo para tentar alterar? Ponto número 1. Nós não sabemos como vai ficar o padrão, porque ele sempre sofre alterações à medida que existe prazo, por isso que você, ao receber o padrão, você precisa, sim, olhar o padrão e ver se ele é compatível, né, gente? Se o padrão está correto, né? Porque o padrão não é Deus, ele tem que estar ligado ao enunciado da questão, beleza? Então, o que a gente tem visto do CESP? CESP pede no padrão coisas que não estão no enunciado da questão. Então, isso tem que ser cobrado de CESP, isso tem que ser contestado no prazo que você tem para reclamar do padrão. Legal? Então, o que a gente tem que fazer? Compatibilizar o enunciado da questão com o padrão e com a sua redação e verificar onde é possível. O que é uma fundamentação satisfatória ou não? Então, vou buscar a fundamentação do seu texto e tentar mostrar que ela é satisfatória para você ganhar mais
pontos. Essa é a ideia, é brigar por meio pontinho, um pontinho a mais, fazendo uma argumentação convincente, concisa e objetiva. Não é para você perder tempo, nem faça recursos administrativos padronizados, essas excursões, porque eles são genéricos, o avaliador nem olha. Eu, quando estou fazendo isso, gente, na banca, eu nem olho quando eu vejo que eu estou pela 5ª vez recebendo o mesmo recurso administrativo, feito pelo mesmo texto, que você percebe que foi aquele troço de recorte e cola decoradinho, que é genérico, porque ele não pontua e não diz onde você acha que está errado aqui. Ah, é aqui. Por que você acha que é satisfatório a minha fundamentação? Porque na linha tal, eu estou dando a fundamentação. É isso que você tem que fazer. Então não adianta dizer assim, ó, a fundamentação foi satisfatória, mas se você não justificar e não explicar por que é satisfatória, você está perdendo tempo e dinheiro com esses recursos administrativos genéricos da maneira como são feitos. Então, de novo, encerrando, entra no meu WhatsApp se você tem dúvidas, manda o padrão para a gente olhar e a gente vai olhar a sua redação antes de qualquer coisa, para ver se é possível, né? Lembra que são 2 dias de prazo para você poder fazer o recurso administrativo. Beleza? Tamo junto aí? Manda sua mensagenzinha aí, vai.